se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhes: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e enquanto os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Nos idos dos anos 700, esta cena que marcou a vida daqueles pescadores, e eles souberam interpretar a mensagem de Deus. Lançam as redes, trazem o corpo de uma imagem. Até então, o corpo de uma imagem que poderia vir em qualquer rede, em qualquer momento. Jogam as redes novamente, a cabeça da imagem. E quando eles colocam perfeitamente a cabeça daquela imagem, lançam as redes novamente, a confirmação. Uma grande pescaria, muitos peixes, que é a maior alegria de um pescador, é ter nas suas redes muitos peixes. E na Bíblia também, muitos peixes nas redes são sinal de milagre, de graças, de bênçãos. No coração daqueles pescadores, então, um sinal que estava apontando algo muito maior. E eles sentiram, levaram a imagem para uma pequena casa, um pequeno lugar. E o povo também começou a compreender aquele sinal de Deus e vieram ver a imagenzinha. E vieram prostrar-se aos pés daquela imagem negra, fazer suas orações, se reunir, alimentar a esperança. Imagina naqueles tempos de escravidão, aqueles tempos difíceis, complicados, de fome, de desamparo. Se hoje a coisa está difícil no Brasil, imagina naquele tempo. A gente reclama dos hospitais, das filas, da violência, imagina naquele tempo. E a imagem de Nossa Senhora para dizer: tenham esperança, Deus está com vocês, Deus está aqui. E eles compreenderam. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E a mensagem de Deus, os pescadores entenderam muito bem. Era Maria dizendo: façam o que Jesus, façam o que ele vos disser. E aí,
a Basílica de Aparecida, as romarias hoje, as multidões, as peregrinações, é a confirmação de que os pescadores entenderam muito bem aquela mensagem. A presença de Maria no Evangelho de hoje e a importância dela nos faz perceber que realmente não dá para viver a fé sem a mãe de Jesus por perto. Estamos em um casamento. E o que significa o casamento no Antigo Testamento? A união de Deus com o povo de Israel. O que significa o casamento no Novo Testamento? A união de Cristo com a igreja. É o grande significado. Esta comunhão de Deus que desposa a humanidade, se une com a humanidade. A encarnação de Jesus é a união mais íntima de Deus com o ser humano. Deus se faz ser humano para que ele pudesse estar ainda mais dentro da existência humana da sua criatura. Nessa festa de casamento está Maria, a mãe de Jesus. E o que é interessante no Evangelho de João, Nossa Senhora aparece apenas 2 vezes no seu Evangelho, no início e no fim. E quem é Jesus? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Maria está no início dos sinais de Jesus, na festa de casamento, nesta grande celebração que reflete a união de Deus com a humanidade. E Maria está aos pés da cruz, onde Jesus oferece à humanidade inteira a sua mãe, por meio do discípulo amado. São sinais. João, um evangelista muito inteligente, muito sábio, sabia exatamente colocar as coisas no seu devido lugar. E nós devemos saber interpretar. Quando ela diz, eles não têm mais vinho, Jesus, surpreendentemente, misteriosamente, que a gente tem que também tentar interpretar, ele diz: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Quando diz mulher, a gente deve traduzir como senhora. Era a forma mais respeitosa de tratar uma pessoa, uma mulher com dignidade, para dizer mulher. Como se dissesse hoje, para a gente entender mais ou menos: senhora, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. De que estava falando Jesus? Da sua hora na cruz? De que estava falando Jesus? Dos seus milagres, que ainda não era a hora? Não dá para saber ao certo. Mas Maria, ela confiou plenamente no seu filho, plenamente, como nós devemos confiar também. E diz: fazei o que ele vos disser. Mesmo com esta palavra de Jesus, certamente ele estava falando da sua hora, na cruz, do momento da consumação dos fatos. O certo é que Maria entra com esta grande orientação: fazei o que ele vos disser. E aí estavam 6 talhas de água. Eu sempre chamo a atenção para o 6. Por que 6? 6 na Bíblia é o número da criação da humanidade, do ser humano. 6º dia, Deus cria o homem, que completa a criação do mundo inteiro. 6. E por que não 7 talhas, que é o número da perfeição na Bíblia? O que está querendo dizer o texto aqui, na presença de Maria? Que o que falta para a humanidade estava ali, tinha chegado. É Jesus Cristo, a 7ª talha. É Ele que completa então. É Ele que vem para dar a plenitude à humanidade, à existência. É Jesus. Você pode ter tudo, as pessoas podem ter tudo na vida. As 6 talhas cheias de água, as 6 talhas,
mas tem que ter Jesus, mas tem que ter o Mestre, e segui-lo como Maria estava orientando: fazei tudo o que ele vos disser, E Jesus então, que é o que faltava à humanidade para se completar, o Deus conosco, ele transforma aquela água em vinho. Então, além de ser o Deus conosco, de ser o que faltava, ele tem o poder de transformar uma realidade em uma outra. Porque de água para vinho falta muito, precisa muita coisa, um processo muito grande, e Jesus transforma. Isso quer dizer para nós que Jesus pode transformar a nossa vida completamente, quando a gente permitir, quando a gente fizer o que Ele nos disser. Ele pode transformar a nossa água em vinho, transformar as nossas lutas em esperança, os nossos rancores em perdão, as nossas diferenças em unidade. Deus pode transformar, e não podemos duvidar disso jamais. As realidades, por mais difíceis que sejam, se tem fé, se tem esperança, são transformadas. Aquela festa de casamento foi transformada completamente, e a nossa vida e as nossas realidades precisam ser transformadas. Diante da violência, alguém me perguntou, essa onda de violência que está por aí, Até um padre foi assassinado, o Padre Francisco. Depois disso, uma pessoa me perguntou: padre, podemos ter esperança ainda? Isso vai acabar? Isso vai ter um fim? É uma pergunta que a gente faz. E eu disse para ele: vai. Temos que ter esperança. E jamais o cristão pode se entregar. Temos esperança sim, porque em outros lugares se alcançou a paz, a violência zero. Por que aqui não podemos conseguir? É claro que precisa nos dar as mãos, fazer um pacto entre todos para abraçarmos o Brasil e fazermos dele o melhor país. Outros países conseguiram. Então nós temos esperança sim, que também nós temos condições de transformar. Jesus Cristo é a nossa luz. A esperança veio para aqueles pescadores, a esperança veio para aquela comunidade que entenderam a mensagem de Deus com a imagem de Nossa Senhora. Nós então temos todos os elementos para vivermos com plenitude a nossa fé. Viva a esperança todos os dias na sua vida, na sua casa. Não deixa morrer jamais a esperança, para que possamos superar aqueles males que nós estamos enfrentando: depressão, pânico, transtornos, uma série de coisas, porque talvez em algum momento a gente possa ter perdido a capacidade de ter esperança. Vamos então nos apegar mais a Nossa Senhora, que está no princípio, está no fim, está durante toda a vida de Jesus e deve estar na nossa vida também. Nós temos uma padroeira, Maria. Quem está perto de Nossa Senhora está perto de Jesus. Devemos sair daqui hoje renovados, restaurados na fé, com a esperança robustecida. Devemos sair daqui todos os domingos alimentados na fé, com a capacidade de nos surpreender, porque Jesus é surpreendente e transforma realmente. Não se desespere em nenhum momento, por mais complicado que seja a situação. Pense, lembre-se, não cabe desespero, cabe esperança. Depois de situações difíceis, devemos esperar sempre o melhor, porque o difícil já está ali, o difícil já foi dado, o complicado já estamos vivendo. Não vamos esperar coisas piores, vamos esperar o melhor, na presença de Jesus, nosso Senhor, e tendo Maria perto da gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.